No último dia 7 de agosto, o Banco Central Brasileiro divulgou o nosso real digital, o Drex. Esse projeto que havia surgido no ano de 2020, ele foi ganhando corpo ao longo de 2021 e agora, após esse batismo, entra em uma nova fase. Inclusive, o Banco Central já divulgou o que ele pretende fazer nos próximos anos. E aí fica a questão, como que funciona o Drex, que alguns estão chamando já de primo do Pix? O que a gente vai ter de diferente do que o pessoal estava especulando que iria acontecer? E também, quais os benefícios e os riscos dessa tecnologia? Riscos esses que faz com que muita gente tenha um pé atrás. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo e falar para vocês do Drex, o nosso real digital, quero lembrar que as inscrições para o Viver de Renda, turma 22, elas permanecem abertas. Então, para você que quer aprender a investir de verdade, montando uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, com autonomia para tomar as suas decisões e construir esse portfólio para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia você possa efetivamente viver da renda desse patrimônio, fica o convite para entrar nessa turma. Lá eu tenho uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas dos alunos, muito qualificada, com analista com 25 anos de experiência de mercado, que mora nos Estados Unidos, economista com passagem pelo BNDES, advogada com mestrado em finanças, um monte de engenheiro, especialista em criptomoedas, uma equipe multidisciplinar, porque, como vocês sabem, eu acredito que o conhecimento está disperso pela sociedade, então, para entrar na minha equipe, as pessoas tinham que ser melhores do que eu em pelo menos um ponto específico. E também há uma novidade, tanto para quem vai entrar agora, quanto para quem já entrou na turma 22. No dia 2 de setembro, eu vou fazer um evento exclusivo presencial em São Paulo, que eu batizei de VR Camp. E esse evento, o pessoal que entrou na turma 21, na turma 20, tinha direito, a turma 22 não teria. Mas como muita gente pediu, já estamos chegando próximos ao evento, falta menos de um mês, para os inscritos na turma 22 eu também vou liberar uma vaga, de modo que você que já está na turma ou irá entrar, terá a chance de participar desse evento presencial, sem nenhum tipo de custo a mais, isso está incluso no curso. E para quem quiser mais informações do que é o Viver de Renda, fica o convite para entrar no link da descrição, espero ver vários de vocês na turma. E agora entrando no assunto do vídeo, falando sobre o Drex. O primeiro ponto é esse nome que causou estranheza a muita gente. Por que não simplesmente batizar de real digital, né? Mas o Drex seria uma espécie de acrônimo para lembrar, né, cada letra de um ponto específico. O D de digital, o R de real, o E de eletrônico e o X vem porque traz um aspecto de modernidade, como por exemplo no Pix, que também termina com a letra X. Quando eu vi até o nome do Drex e vi essa justificativa, eu pensei num projeto que eu vi lá atrás, que não foi para frente, de trocar o nome da Petrobras por Petrobrax, justamente com essa justificativa de que o X trazia uma certa modernidade. Sempre que eu vejo X também no final de palavra, eu lembro do Ike Batista, né? Mas esse é outro assunto. E agora falando sobre o Drex. O Drex, como eu disse na introdução, é uma CBDC, uma Central Bank Digital Currency. Então, o Brasil não é o único país que está olhando para isso, embora a gente possa falar que aqui dentro as coisas estão acontecendo com uma certa celeridade em relação a outros países. Por exemplo, eu vejo muita discussão sobre esse assunto nos Estados Unidos e sobre as implicações quase totalitárias de ter um dinheiro 100% digital na mão do governo. Por mais que dentro do governo dos Estados Unidos e aqui no Brasil também, você tem a questão de pesos e contrapesos, de um presidente do Banco Central que é nomeado por um presidente, só fica 2 anos e depois pode pegar mais 2 anos com o sucessor, que inclusive ele pode não gostar da pessoa, como está acontecendo agora. Então há certas barreiras para realmente um controle totalitário do governo. Mas por que a gente tem esse medo? Porque se você olha hoje para o dinheiro, o governo já tem muito poder. Ele tem um monopólio da moeda. Se você faz alguma besteira, ou até não faz nada, mas alguém que tem muito poder entende que você fez algo de errado, sua conta pode ser bloqueada, você pode ser multado, ter o dinheiro de lá retirado de maneira automática, mas como o dinheiro ainda tem uma representação física, você pode ir num caixa eletrônico e sacar o dinheiro até certo limite, né? Porque o banco ele pode bloquear saques muito grandes em um dia, depois de certa quantia ele vai sempre comunicar o COAF. Então uma série de restrições, mas no limite você poderia guardar dinheiro físico em casa. E esse dinheiro não vai ser confiscado e ele também é irrastreável, não tem como saber o que você fez com o dinheiro físico. De modo que ele te daria um certo anonimato e uma certa liberdade que um dinheiro digital, como deixa rastros totais, principalmente se ele for centralizado na mão do governo, não daria. Só que aqui no Brasil eu desconheço uma pessoa que faça isso. Guardar todo o dinheiro físico em casa, porque somos um país onde você ainda tem índices de criminalidade altos. E eu digo ainda porque creio que isso vai melhorar no futuro, mas é assunto para um outro vídeo. E um outro ponto também é que somos um país de inflação historicamente alta. Se você pega a média do plano real, fica na casa de uns 6%. Então guardar dinheiro em casa também
também não é economicamente eficiente, porque nominalmente você pode ter a mesma quantia, mas em termos de poder real de compra do dinheiro, ela vai caindo. E aí chegamos no ponto da CBDC. Muita gente nem vai entender direito qual foi a mudança, porque grande parte das pessoas, principalmente em cidades grandes, já usa muito mais o dinheiro, entre aspas, eletrônico, os números que aparecem, né, nas suas telas de cristal líquido, do que o dinheiro físico. Inclusive, faço uma pergunta e quero que vocês coloquem aqui no comentário. O quanto do dinheiro que você ganha no ano você vê realmente como dinheiro de papel? E o quanto fica como dinheiro eletrônico já, antes dessa questão de Drex, de real, digital? Se eu for pegar o meu caso, acho que nem 1% do dinheiro que eu faço no ano, eu vejo como dinheiro físico. Inclusive, já fiquei mais de 6 meses sem tirar dinheiro no banco. Até porque hoje em dia você quer comprar uma bala no sinal, o cara tá aceitando Pix. E isso, lógico, eu falo de uma cidade grande, de São Paulo. Então, aqui é uma bolha. Em outras localidades, ainda há muito uso do dinheiro físico, mas muito menos do que havia, por exemplo, 10 anos. E com uma tendência de ser muito menos daqui a mais 10 anos. De modo que muita gente entende que essa CBDC, essa moeda digital de Banco Central, é só uma evolução natural do dinheiro, como tantas outras que já tivemos ao longo da história, desde que o pessoal fazia trocas com mercadorias, com sal, passando para metal precioso, passando para moeda feita de metal precioso, depois moedas que tinham lastro em metal, até a moeda fiduciária totalmente sem lastro, com base na confiança, e agora uma versão digital desta moeda. E aí entrando na parte do funcionamento do Drex. Então você vai ter um real digital com a paridade para o real. Um real digital vai ter que valer exatamente R$1. E qual seria a diferença para aquilo que a gente já tem? É que como essas transações vão estar num blockchain, numa cadeia de blocos, primeiro que o governo ele vai ter muito mais visibilidade do que está acontecendo. E um segundo ponto é que ele permite algumas inovações em termos de estrutura, como o uso de contratos inteligentes, aquilo que já acontece, por exemplo, com Bitcoin, no Ethereum, em tantas outras criptomoedas, onde você pode fazer um contrato de empréstimo deixando algum valor como garantia. Vou dar um exemplo de uma pessoa que quer colocar Bitcoins em garantia, e aí ele pode pegar uma versão sintética do Bitcoin, num determinado protocolo, por exemplo, no Ether, tem lá o Rapid Bitcoin, o Bitcoin embalado, você deixa aquilo como garantia, pega, por exemplo, stablecoins de dólar que funcionam naquele protocolo, e aí se o valor da garantia desce demais e você não deposita mais garantia porque o preço do Bitcoin caiu, simplesmente, quando chega num certo limite, ele vende o Bitcoin para liquidar o seu empréstimo. Se você não quer que venda, você tem que colocar mais valor. Se você não fizer nada, a transação vai ser encerrada de maneira automática. Isso hoje não acontece com o real, porque não há aparato tecnológico para isso. Com o Drex, o real digital, isso poderia vir a acontecer. E quando saiu essa manchete de que o Drex iria começar, teve gente que já mandou na minha caixa, você vai comprar o Drex, né? Eu respondi, olha, não tem por que você comprar o Drex, a não ser que você queira fazer alguma transação assim, porque na verdade R$1 vai ser exatamente igual a um real digital, como eu disse para vocês. Não teremos diferenças. E alguns me perguntaram também, qual é a diferença dele em relação ao Pix? O Pix é simplesmente um protocolo de transmissão de dinheiro, que eletronicamente vai acontecer de maneira instantânea. Então ele é só uma ferramenta. O Drex realmente vai te dar outras ferramentas por ser uma moeda digital de fato. E aí, quanto ao seu funcionamento, nós temos um ponto interessante, principalmente quando pensamos em medos que podem vir de uma moeda totalmente digital centralizada na mão do governo, que é o fato de que, se a gente tem essa moeda centralizada totalmente no controle do governo, né, sem dinheiro físico, essa moeda seria emitida pelo Banco Central. O Banco Central hoje, por conta de dinheiro físico, ele tem os intermediários bancários, todo um sistema bancário aqui no Brasil, no qual as pessoas abrem as contas. E aí o Banco Central, a cada 45 dias, tem o seu comitê de política monetária mexendo nas taxas de juros. E aí depois que isso acontece, os bancos vão lá, pegam essas taxas, olha a taxa de longo prazo também, e definem as taxas dos seus empréstimos. De maneira que não é raro a gente ver aqui no Brasil o governo falando, nós diminuímos a taxa Selic, mas os bancos não repassaram essa diminuição às pessoas. Na época da pandemia, por exemplo, isso aconteceu muito, quando a Selic foi para 2%. Porque os bancos têm essa autonomia. Eles olham, poxa, a taxa de curto prazo, de longo prazo está alta ainda, inclusive embicou, não vamos repassar. E aí você pensa, se o dinheiro for digital, para que vai precisar ter um banco? Porque com dinheiro físico, o banco tem que ter caixa eletrônico, tem que colocar as notas lá, as pessoas vão e sacam, tem que ter um carro forte. Pensa numa cidade pequena, por exemplo, onde todo mundo está devendo para o dono do mercadinho, e aí você não tem mais dinheiro para sacar no banco porque acabou o dinheiro de papel. Tem que ir um carro forte lá, abastecer esse caixa eletrônico, todo mundo saca, paga o dono do mercadinho, que agora fica com todo o dinheiro, e vai lá e deposita no banco que talvez leve o dinheiro embora. Então tem uma ida e uma volta para isso, há intermediários, o processo fica mais caro, é necessário uma casa da moeda. Se você acaba com esse dinheiro físico e deixa só o dinheiro digital, será que tem porquê desses bancos existirem? Já que as pessoas podem ter uma conta diretamente no Banco Central, e se o Banco Central quiser diminuir ou aumentar juros, ele consegue fazer isso na mesma hora, sem ter um intermediário que fala, talvez eu não vá aumentar ou diminuir, vou manter como está. Então esse era um medo que muita gente tinha, até porque veja que a gente vai ter um ponto extremamente centralizado nesse sistema, e o mal da centralização é que quando algo de ruim acontece com esse ponto, toda a economia pode ter um problema. É o que acontece em alguns países que dependem excessivamente de uma única atividade
competitividade. Venezuela, por exemplo, é essencialmente dependente de petróleo. Se o petróleo afunda, como aconteceu após a crise de 2008, a Venezuela afunda junto. Ou quando todo mundo depende do governo. Se o governo tem um problema, as pessoas se dão mal também. Sem falar que essa centralização, com transações que ficam marcadas digitalmente, né, num blockchain feito pelo pessoal do Real Digital, do Drex, também mostraria para o governo tudo que você fez com o seu dinheiro, no que você está gastando, se não está gastando, possibilitaria, por exemplo, algumas ingerências individuais, isso já partindo para uma vertente assim distópica, não estou falando que vai acontecer, mas haveria esse poder de, por exemplo, observar que essa pessoa aqui ela está se alimentando de maneira muito errada, de modo diferente do que a gente gostaria e vai dar mais despesa para o SUS. Então, vamos proibir que o dinheiro dela seja trocado por certos itens de certos locais. Ou esse aqui não está consumindo, está poupando muito, então vamos diminuir a taxa de retorno da poupança dele para que ele seja obrigado a consumir. Esse era um receio que muita gente tinha. E como eu disse, era para um cenário mais distópico. Só que esse receio ele deu uma diminuída, pelo menos na maneira como o Banco Central falou que vai funcionar o Drex. Eles colocaram um calendário, já estamos em fase de testes, vai até março de 2024, e depois no final de 2024 as pessoas podem começar a ter acesso de fato à moeda. Mas o que vai acontecer é o uso dos intermediários bancários. Então ninguém vai criar uma conta diretamente no Banco Central, pelo menos não por enquanto, mas sim no banco e vai escolher trocar os seus reais por reais digitais, sendo que, como eu disse, eles vão ter uma paridade, 1 para 1. E aí fica o questionamento também, e vai ter algum tipo de custo para se fazer esse tipo de coisa? E o que o Banco Central falou é que vai depender dos intermediários, alguns podem colocar custos, outros não. Se você olha o Pix, por exemplo, ele é gratuito em boa parte dos bancos, para a pessoa física principalmente, eu desconheço um banco que cobra por Pix, mas para a pessoa jurídica tem banco que cobra para que você faça um Pix para os outros. A empresa da minha esposa, por exemplo, tinha conta no Itaú, foi encerrar a conta porque lá estavam cobrando quase 10 reais por Pix. E ela foi pro Inter, que não cobrava nada. Aí quando ela foi encerrar a conta, o gerente falou, ah não, a gente te isenta aqui do Pix também. E isentou, mas eles estavam querendo cobrar. E um outro ponto interessante do Drex é que, assim como acontece em criptomoedas, que você tem um monte de empresas que criam carteiras que você pode usar, então o Banco Central também falou que nós devemos ter empresas criando carteiras virtuais pro Drex. Não seriam apenas bancos que poderiam fazer isso. De maneira que você pode ter todo um novo ecossistema surgindo por conta dessa moeda digital. O que até leva algumas pessoas a falarem que o Drex pode acelerar a adoção de criptomoedas, já que as pessoas vão se acostumar com carteiras digitais, com essas transações que são feitas, cada vez mais com a falta do uso do dinheiro físico, assim como o Pix já deu uma acostumada nisso. Porque, por exemplo, quando eu vou explicar uma transferência de uma carteira de Bitcoin para uma outra, uma boa analogia é pegar o Pix. Você tem uma chave pública que você passa para as pessoas, a pessoa pode te enviar dinheiro, só que ela não consegue acessar o seu saldo porque ela não tem a sua chave privada, a senha para entrar na sua conta bancária. É essencialmente a mesma coisa. Nessa parte da transação, porque o funcionamento em si é diferente, né? E aí fica um ponto interessante, porque veja que, poxa, o Drex, ele tem capacidade de ser gratuito. Ele com certeza será muito rápido, porque o Pix, por exemplo, é instantâneo. Podemos falar que as transações, elas são seguras, elas acontecem, você tem muita confiança de que elas irão acontecer. Então veja que o governo tem total capacidade de criar uma moeda digital que seja segura, seja rápida e seja confiável. O que ele não pode fazer é criar tudo isso de maneira descentralizada, o que novamente reforça o meu ponto quanto ao Bitcoin. Porque teve gente me perguntando, esse negócio vai disruptar o Bitcoin? São coisas totalmente diferentes. Ele pode ser mais rápido, ele pode funcionar de maneira mais barata, no Bitcoin você tem taxas para fazer as transações. Para o leigo, principalmente, que vê aquilo acontecendo de maneira instantânea, ele pode ser mais confiável, até porque tem uma autoridade central por trás. A única coisa que ele não consegue ser é descentralizado, de modo que aquilo que acontece com as contas hoje, de poderem ser bloqueadas pelo governo, pode acontecer de maneira mais fácil ainda no Drex. E no Bitcoin, quando corretamente armazenado numa carteira própria, aquilo se torna inconfiscável. E uma outra vantagem é que também tem uma produção limitada, enquanto no Drex vai ser mais fácil ainda produzir dinheiro, já que o dinheiro físico ele tem que ser impresso. O dinheiro digital, simplesmente, como já vimos durante a pandemia, no apertar de um botão, ele pode ser criado em uma grande quantidade. E aí, eu quero saber também a sua opinião. Você vai começar a usar o Drex quando ele estiver disponível? E antes de colocar sua resposta, pense que talvez lá atrás, antes do Pix ser inaugurado, você pensasse, poxa, eu não vou usar isso não, porque o governo vai ter mais visibilidade do que eu estou fazendo com o meu dinheiro. E no final, todo mundo usa o Pix. Será que com o Drex vai ser a mesma coisa? Eu particularmente penso que sim, porque vai ser tão simples de usar que o pessoal vai ver que simplesmente é algo melhor, mais rápido, sem custo, e por isso eu vou usar esse negócio também. Bom, acho que é isso que vai acontecer. Mas deixe sua opinião aqui. Como eu digo, assim como vocês aprendem comigo, eu sempre aprendo com vocês também. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Para quem for entrar no Viver de Renda, link na descrição. Espero ver vários de vocês lá. Um grande abraço e até a próxima.